Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios capítulo 3. E esse capítulo 3 aqui é uma severa repreensão do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Mas, como sempre, nós começamos com a nossa oração. Peço que você partilhe esse vídeo, dê o seu gosto, como sempre, para incentivar outras pessoas a lerem a Bíblia também, tá bom? Meu Deus, que nós venhamos amadurecer na nossa fé, para não cairmos nas armadilhas e nos desejos da nossa própria carne, mas que venhamos nos manter firme e forte, agradando sempre ao Senhor em tudo e fazendo a tua vontade. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. 1 Coríntios capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Comentário: como a carnais. Paulo recebia do Altíssimo grandes revelações, mas embora quisesse, não podia compartilhá-las com a igreja de Corinto, pois a maior parte daquele povo ainda tinha uma conduta carnal, isto é, muitos ainda viviam sob a influência de práticas mundanas como orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, dissensões, imoralidades. Com isso, vemos que quem não se despoja totalmente do mundo e do pecado se torna desqualificado para receber as revelações de Deus. Vale lembrar que uma pessoa só é considerada espiritual aos olhos de Deus quando mantém um relacionamento com Ele. Diante disso, ela não apenas aceita a mensagem da cruz, como também exercita a fé e a obediência à sua palavra. Então, a questão aqui dos coríntios, é que eles estavam agindo e manifestando a carne, a vontade da carne. Então, por mais que Paulo quisesse falar algo muito mais espiritual, eles não tinham capacidade de entender. No 2, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. O comentário: com leite vos criei. O leite é o sustento que atende às necessidades dos bebês. Esse alimento representa os ensinamentos primários que levam uma pessoa a conhecer a Deus e a se estabelecer na fé. Paulo usa essa metáfora para ilustrar que o primeiro alimento daqueles que dão seus primeiros passos na fé é o leite espiritual. Nessa fase, também é comum a pessoa necessitar de acompanhamento de alguém mais experiente espiritualmente para ajudá-la a vencer os seus conflitos. E à medida que se desenvolve na palavra, ela se torna apta para ser nutrida com carne, isto é, com alimentos mais profundos das Sagradas Escrituras. Porém, os coríntios não podiam receber alimentos mais sólidos, pois demonstravam que ainda não havia se desenvolvido na fé, ou seja, eles se mostravam imaturos e fracos na vida espiritual. Da mesma forma, acontece com aqueles que há anos conhecem o Evangelho e frequentam uma igreja, mas não possuem o entendimento quanto às questões espirituais e ainda carecem de discernimento e de juízo. E eu vejo assim também aqueles cristãos superficiais. Quem são eles? Aqueles que não levam as coisas de Deus muito a sério. Eles até querem as coisas de Deus, mas sempre à sua maneira. Então eles não crescem, eles não desenvolvem na fé. É como se eles ficassem atrofiados. Por exemplo, tem crianças que elas precisam de um suplemento para poder crescer, porque falta aquele suplemento, falta aquela vitamina no corpo da criança. Então ela não cresce, não desenvolve. Então a mesma coisa, a pessoa está na igreja, mas ela está ouvindo a palavra, mas não obedece. Se ela não obedece, também não há um desenvolvimento da fé. No 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, quer dizer, a carne, a vontade da carne, o que agrada a carne, eles ainda continuavam com isso. E olha o que eles manifestavam, a inveja, as contendas, as dissensões, quer dizer, os desentendimentos entre eles,
Então isso tudo era o fruto da carne, né? Eles não estavam manifestando a fé. No 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Lembra que nós tínhamos lido que um falava, eu fui batizado por esse, o outro pelo outro. Então, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Quer dizer, uma divisão dizendo, não, ele é melhor, o outro é melhor. E eles estavam, então, o diabo, né, entrou com essa divisão e conseguia separá-los. Aí ele continua, no 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Comentário, quem é Paulo? Para que os coríntios tivessem uma perspectiva correta sobre os líderes espirituais, Paulo mostrou que tanto ele quanto Apolo eram apenas servos do Altíssimo, isto é, assim como o povo, eles também estavam debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Portanto, só ele domina sobre os homens e merece todo louvor por isso. Desse modo, ainda as pessoas tenham se convertido, se batizado nas águas e no Espírito Santo, ou recebido qualquer milagre por meio do trabalho de um servo, toda honra e toda glória devem ser dadas somente ao Senhor. E de fato, né, nós apenas somos um instrumento nas mãos de Deus. Né? Por exemplo, eu falo no microfone para falar na igreja. Né? Eu não vou elogiar o microfone porque ele falou coisas boas. Não, foi eu que falei a ele só retransmitiu. Então, ao invés de elogiar o pastor, elogia Deus, porque Deus só usou o pastor. Né? No 6, no comentário ainda, Deus deu crescimento. Paulo faz um paralelo entre a fé plantada naquelas pessoas e o cultivo de uma planta na terra. O apóstolo explicou que ele foi o primeiro a ir a Corinto para semear a palavra de Deus. O apóstolo explicou que ele foi o primeiro a ir a Corinto para semear a palavra de Deus e em seguida foi Apolo, que o regou a fim de que germinasse. Contudo, nenhum deles possuía o mérito da frutificação, já que com sua própria autonomia e vitalidade, a semente, ou seja, a palavra, nasceu e criou raízes. Isso significa que Deus é o único doador da vida e a fonte de todas as bênçãos. Somente Ele tem poder para favorecer suas criaturas, seja com dádivas terrenas, seja com dádivas espirituais. Isso quer dizer que, mesmo que um servo se esforce muito para levar o evangelho, ele não pode convencer, regenerar ou salvar alguém. Todo o seu trabalho depende do Altíssimo. Portanto, todo louvor deve retornar para ele. Então, Deus é quem faz as coisas acontecerem, né? Como ele falou, mas Deus deu o crescimento. Talvez eles pudessem dizer que o crescimento o responsável era Paulo, o outro não era Apolo, mas é Deus. Porque ele falou, Paulo plantou, né? Então ele evangelizou, ele trouxe, e Apolo regou. Então, um trabalho de equipe trouxe aquilo que existia. No 7, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Comentário, nem o que planta, nem o que rega, isso significa que, embora os servos de Deus tenham diferentes talentos e atribuições que beneficiam as pessoas, eles não devem receber honrarias por isso. A semente é a palavra de Deus e as almas e os trabalhadores são dele. Desse modo, toda glória por direito pertence ao Todo-Poderoso. Ao dizer que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, Paulo não deprecia nem a si, nem os outros servos, mas instrui a todos para terem consciência da sua própria condição diante do Altíssimo. Isso quer dizer que todo esforço humano, sem ação do seu espírito, é vão, pois não são resultados permanentes. No reino de Deus, não há espaço para egos, fama ou vaidade, e muito menos o culto, a personalidade humana. E, de fato, né, eles teriam que dar essa glória a Deus. Não que eles não merecessem o elogio pelo que eles fizeram, não é isso. Não é aqui que eu estou falando isso. Mas
É no sentido de que a glória pertence a Deus. Se algo de bom aconteceu comigo, foi graças a Deus que fez isso na minha vida. E a minha fé que eu manifestei. Mas há aqueles a quem eu também sou grato a Deus, porque Deus os usou, né? Pastores que me acompanharam quando eu ainda estava no início da minha fé, que eu sou grato a eles, né? Eles serviram como um grande instrumento de Deus para mim. Outros, infelizmente, hoje já nem estão mais na obra, mas serviram como instrumento. E eu os considero, né? Oro por eles. Se você quer ser grato a um pastor, alguém que te ajudou, ore por ele. Na parte B diz crescimento. O homem pode desenvolver a obra de Deus e obter certo crescimento numérico. Isto é, pode até alcançar uma grande quantidade de pessoas para o seu ministério, como resultado do seu esforço. Porém, jamais poderá produzir crescimento espiritual, pois isso é uma função exclusiva do Altíssimo. A capacidade humana não proporciona conversão, arrependimento, regeneração, batismo com o Espírito Santo, temor e tantas outras ações que são inerentes apenas ao Todo-Poderoso. Então, é isso, né? Por isso que na Igreja Universal nós, pastores, estamos sempre trocando de igreja, né? Para que o povo não se acostume com o pastor e nem o pastor se acostume com aquele povo, mas que nós possamos sempre estar agindo nossa fé. No 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Comentário? São um. Os servos de Deus não são concorrentes no serviço prestado ao Senhor, e sim parceiros, tendo como único propósito levar o Evangelho a todas as pessoas. O destaque, a visibilidade e a exaltação devem incidir sobre o trono da obra e não sobre os trabalhadores dela. Dessa forma, é um grande engano tirar os olhos do Senhor para colocar em homens, e mais insensato ainda é condecorá-los e bajulá-los por seu esforço. Na eternidade, o servo será honrado não pelo quanto fez, mas pelo quanto foi fiel, temente e obediente à palavra, pois esse é o sucesso da fé. Olha, e eu guardo uma coisa para mim, né? O que Deus olha não é o que eu faço, mas é quem eu sou. Então, Deus olha para dentro. Lembra de Samuel? Deus falou para Samuel, Samuel, eu não vejo como vê os homens, né? Os homens, o que os homens vê? Se ele vê uma pessoa que trabalha, dedicada, ela é dada ao serviço, falar, é uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas às vezes é apenas aparência, né? O que vale é quem eu sou, né? É o meu caráter, a minha essência, quem eu sou por dentro, não por fora. 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Comentário: cooperadores. O Senhor Eterno nos exalta de tal maneira que nos dá o alto privilégio de trabalharmos com Ele. Ao nos resgatar do pecado, Ele nos purificou, fortaleceu nossa fé, nos salvou e nos deu o seu próprio Espírito. Assim recebemos a plenitude de vida por meio do sacrifício de seu Filho. Tudo o que recebemos de Deus visa não somente ao nosso benefício pessoal, mas também espiritual, uma vez que Ele deseja que sejamos obreiros do seu reino. O Altíssimo pode trabalhar sozinho. No entanto, busca servos que queiram dar as mãos a Ele no propósito de levar a sua palavra aos perdidos. Diante disso, felizes são os que compreendem a missão de ser um cooperador de Deus e não fazem dessa escolha motivo para enfado ou queixas. Eu acho tão interessante isso, né? Cooperadores de Deus, né? Quer dizer, Deus pode fazer tudo sozinho porque Ele é Deus, mas eu não. Eu, sem o Senhor Jesus, não sou nada. Então, se eu tenho Ele, eu vou cooperar com as coisas dele. Então, tudo que eu tiver, tudo que eu tenho, provém dele, vem dele e é tudo para Ele. Agora, aqui no 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Comentário:
Cristo, fundamento da igreja, mesmo que o homem receba do Senhor a oportunidade de servir, ele não deve agir de forma independente. Afinal, há princípios e orientações espirituais que devem ser seguidos. A semelhança de uma construção, Paulo disse que o sábio construtor é aquele que segue corretamente o processo da edificação, ou seja, aquele que pretende construir uma casa deve priorizar o seu alicerce para que as paredes e o telhado fiquem seguros. De igual modo, é na vida espiritual. Aquele que tem o Senhor Jesus como seu fundamento jamais correrá o risco de desmoronar diante das lutas da vida. E aí eu vejo uma coisa, né? Existem muitas denominações, né? A Igreja Universal, ela é uma denominação. Mas ele fala o fundamento. A Igreja Universal está fundamentada sobre Jesus Cristo. Seja a igreja A, B, C ou D, tem que estar fundamentada na mesma coisa. Podemos pensar de forma diferente. Muitos chamam a Igreja Universal, por exemplo, da igreja das conquistas, né, das bênçãos. A outra é porque é muito rigorosa isso, mas o principal é que aquele lugar, aquela casa de oração, ela serve como um ponto de encontro com Deus, né? A casa de Deus, a porta dos céus. E quem chega nela com o coração aberto encontra-se com Jesus. 12. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, o comentário do 12 diz: se alguém, aqueles que ouvem a palavra de Deus recebem a tarefa de construir a própria vida. Esse trabalho de edificação será minuciosamente avaliado pelo Senhor. Inclusive, cada material empregado na obra será supervisionado por ele. Isso significa que após lançarmos um verdadeiro fundamento na construção, que é o Senhor Jesus, precisamos utilizar materiais de valor, como ouro, prata e pedras preciosas, para erguermos o edifício da vida. Em outras palavras, devemos construir a nossa vida sobre a fé, a obediência, a pureza, o temor e a justiça. Já aqueles que usam materiais vis, como madeira, feno e palha, que significa dúvidas, mentiras, rebeldia e todo tipo de negligência espiritual, estão corrompendo a obra e colocando em risco a eternidade da própria alma. Por isso que Paulo diz aqui no versículo 10, né? Me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Então, ele colocou toda a fé dele apoiada não no homem, não numa teologia, não numa ideia, mas na palavra, no evangelho de Cristo. Então, é nela que você vai edificar a sua vida, né? Lembra, o Senhor Jesus falou de 2 edificadores. Um edificou a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. O que edificou sobre a areia, né, veio a tempestade, veio o vento, enfim, caiu. Mas o que foi edificado na rocha permaneceu. E ele veio, as mesmas lutas que veio para um, veio para o outro. Mas só permanece quem edificou sobre a rocha. A rocha é Jesus. Então, formar o edifício de ouro, quer dizer, o ouro, o fogo não pode destruir o ouro. Pelo contrário, o ouro é purificado pelo fogo. O fogo não destrói a prata, nem pedras preciosas, mas a madeira, o feno e a palha, basta uma faísquinha para destruir tudo, né? Então, que tipo de construção espiritual você tem, né? Qual é a sua base espiritual que você possui? E ele diz no 13, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E aqui eu entendo da seguinte forma, né? Ouro, prata e pedras preciosas. Cada um tem o seu valor dentro da obra de Deus, cada um desempenha uma função, mas todos somos importantes. Eu sou pastor, há bispos, há obreiros, mas o bispo não é mais importante que o pastor, nem o pastor mais importante que o obreiro e vice-versa. Todos somos um corpo, fazemos parte do mesmo objetivo, mas cada um está edificando a sua casa. No 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então o galardão é a recompensa que Deus nos dará, mas que não diz respeito a esse mundo, diz respeito à vida com Deus, à vida eterna. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas se o tal será salvo, todavia,
como pelo fogo. O comentário diz: se permanecer ou se queimar. Esse julgamento em questão trata-se da retribuição divina aos salvos. Por isso, não deve ser confundido com o julgamento final dos condenados à morte eterna. Após passar pelo fogo da santidade divina, as obras de ouro, de prata e de pedras preciosas permanecerão e receberão galardão. Porém, as obras de madeira, de feno e de palha serão queimadas, o que implicará em perda para os seus construtores. Aquele que produzir obras perecíveis não gozará das mais elevadas recompensas no céu. Portanto, se a salvação não vem por obras, mas é o dom de Deus para que o homem não se vanglorie, o galardão tem como critério as obras verdadeiras, ou seja, de qualidade diante do Senhor. Portanto, este será um dia de surpresas, pois muitos que pensam que serão premiados na eternidade não irão receber nenhum galardão. E outros que não são vistos, nem elogiados, e por isso são poucos indicados a grandes honras, serão os mais recompensados por Deus. Você sabe o que o guarda para esse dia? Eu não sei o que me aguarda para esse dia, mas eu luto para que chegar lá. E o que eu vou receber lá já vai ser maravilhoso. Só a presença de Deus já é o maior galardão. 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O comentário: sois o templo de Deus. A primeira ideia de se edificar uma casa para Deus veio dele próprio, quando pediu que os hebreus no deserto construíssem um tabernáculo onde pudesse habitar entre eles. Posteriormente, veio a inspiração de Davi de erguer um templo em Israel, a fim de revelar a todas as nações a grandeza da presença do Altíssimo entre o seu povo. Em ambas as construções, a glória do Senhor foi derramada para mostrar que ele estava no meio dos israelitas. Desse modo, todos os judeus tinham consciência da santidade, da pureza e do valor espiritual que o templo representava. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revelou que o justo se torna o verdadeiro templo de Deus na nova aliança. Um tesouro se descortinou, isto é, nos foi revelado que se somos o santuário de Deus, a sua morada, cabe a nós possuirmos temor e tremor para não sermos reprovados em tão grande privilégio. Afinal, o Espírito Santo não pode habitar em nenhum lugar impuro. E isso aqui é tão, mas tão tremendo, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e o bispo explicou de uma forma tão clara, né? Que desde o princípio Deus queria habitar junto ao povo, mas agora mais perto impossível. Através do Espírito dele, ele quer habitar em nós. E você tem dado espaço para ele? A questão aqui é que ele não divide, né, o nosso corpo com nada e ninguém. Ele não vai aceitar dividir seu coração com nenhum outro espírito ou com nenhuma vontade pessoal sua. Tem que ser totalmente para ele. 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém, dentre vós, se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Eles são sábios, mas os pensamentos são vãos. Dá para imaginar isso, né? É a sabedoria do mundo, né? Por mais que o mundo pareça ser inteligente, mas a sua sabedoria não passa de vã. 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. E muito bem resumido, eu sou de Cristo. E você também é? E somos uns dos outros, por isso estamos aqui para ajudá-los. Olha, que eu espero estar te ajudando com esses vídeos e que você também ajude outros. O que você tem recebido de graça, também dê de graça. Fique bem, Deus abençoe.